bem-vindos a mais um Conversas de Ribatejo. Estamos a começar mais um programa com Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro e, em dia de eleições europeias, temos também connosco nesta conversa o Dr. António Torres, primeiro secretário executivo da CIMLT, Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, e também na qualidade de presidente da Associação Académica de Santarém. É com estes 4 intervenientes que vamos dar início a este programa e também, já agora, para ficarmos situados, os assuntos andarão à volta da Associação Académica e também da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. Rui Barreiro, temos um convidado neste dia para uma conversa algo diferente. Sim, é uma conversa diferente e, no ponto de vista pessoal, bastante agradável. Faço já a minha primeira declaração de intenções. Como há muita gente que ouve este programa e às vezes chama a atenção de alguns dos nossos elementos do painel que nem sempre fazem declaração de intenções, eu quero dizer que, enfim, considero-me amigo do nosso convidado, do António Torres, e por isso é com imensa satisfação que estamos aqui hoje a conversar com uma personagem, e permitam-me que utilize o termo, que acabou por enriquecer os quadros de Santarém, não sendo daqui natural, há alguns anos acabou por adotar Santarém como seu local de trabalho e vem enriquecer, digamos que esta região, tendo trabalhado ao serviço da região de uma forma aturada, e é reconhecido pelos atuais e pelos ex-autarcas o seu trabalho, com uma exceção, enfim, que passou por aí, mas tirando essa exceção... Mas esse não era autarca. Exatamente. Digamos que é reconhecido o seu trabalho. Julgo que também a Associação Académica de Santarém acabou por aproveitar, digamos que, as capacidades do António Torres, e agora tem um novel presidente, cujo defeito principal que eu reconheço é de facto ser do Benfica, mas outros reconhecerão, digamos que é uma qualidade, mas a vida é mesmo assim. É uma questão de ponto de vista. Começando pela Associação Académica de Santarém, enfim, acho que continua uma vez mais bem servida. Aliás, a Académica não é por acaso que é o maior clube em termos de camadas jovens, em termos de títulos, em termos de representatividade neste momento no nosso Conselho, e tem estado bem servido de presidentes. Eu julgo que para o António Torres é uma responsabilidade, mas é também para a Associação Académica também uma mais-valia importante, e era por aí que eu queria começar. Isto não é um programa que fala habitualmente de futebol, nós falamos essencialmente de política local, mas vale a pena o António Torres, como um benfiquista assumido que é, e um homem agora ao serviço do desporto escalabitano, quais são as suas expectativas nesta sua passagem, porque todos os cargos que nós temos são sempre uma passagem, nesta sua passagem pela Associação Académica de Santarém, e enfim, quais é que são os seus principais objetivos, obviamente não deixando de lhe dar as boas-vindas a estas conversas de Ribatejo, que são essencialmente isso, conversas. Então, muito boa tarde. Eu agradeço o convite que me foi feito, conhecendo, portanto, o Rui há muito tempo, o Carlos Rodrigues... E o Zé Marcelino. O Zé Marcelino, o Nelson, agradeço bastante o convite. Como o Rui disse, portanto, eu estou na região há cerca de 20 anos, mas só cá vivo, portanto, há cerca de 8. E lá em casa, para mal da minha mulher, foi ela que foi inscrever os miúdos na Académica. E hoje em dia disse, maldita a hora em que eu lá fui a escrever o Pedro e o Nuno. E, portanto, eles ao se inscreverem na Académica, eu passei a acompanhar um pouco, não só os treinos, os jogos, de há 7 ou 8 anos a esta parte. Há cerca de 7 meses ou 8, uma série de pessoas começaram-me a dizer, vai lá e tal, toma conta daquilo. E, portanto, acho que consegui reunir uma equipa, e o grande objetivo neste momento fundamentalmente, como foi dito, preservar a memória, construir o futuro. Preservar a memória, no fundo, tentar uma aproximação aos estudantes de Santarém, ao Politécnico, e fazer essa aproximação, porque efetivamente a Académica nasceu dos estudantes da Escola Agrária e do Liceu. Construir o futuro, dotar a Académica com novas infraestruturas e melhorar a qualidade de serviço para que os 260 meninos que lá andam tenham melhores condições de trabalho. O terceiro é num prazo
de 2 anos, não é? Nós alterámos os estatutos, os mandatos eram de 1 ano, mas nós passámos com a alteração dos estatutos para 2 anos. Então, dizer que os estatutos eram de 1943. Ainda. E foram alterados. Adaptados à atual lei, não é? Não era adaptados à atual lei, adaptados à nova conjuntura realidade. socioeconómica. Não tinha nada a ver com a lei. Não tinha nada a ver com a lei. E, portanto, o mandato é 2 anos. E eu, portanto, tendo pôr, como costumo dizer, o conta quilómetros a zero no que diz respeito aos dinheiros, não é? Porque, como sabem, por conjuntura económica, pelas condições, a Câmara Municipal transferia, através do protocolo de cooperação, até há cerca de 4 anos, montantes, o protocolo do associativismo, e dá 4 para a formação, essencialmente. Para a formação, essencialmente. E dá 4 anos a esta parte que não há transferências de verbas, não é? E, portanto, quem tem suportado um pouco a académica tem sido os pais dos atletas, e daqui também eu quero agradecer a todos eles que ao longo destes anos têm, de certa maneira, contribuído para a académica se mantenha viva, porque sem a dinâmica dos pais, dos atletas, já tinha atravessado alguns problemas, de certeza. Mas estas transferências são de uma fonte ou de várias fontes de financiamento? Ou de patrocínios? Não, as receitas têm a ver com as mensalidades ou anualidades que os pais pagam, certo? E era o protocolo da Câmara. Neste momento só há as transferências das anuidades dos pais e depois, como é óbvio, a boa vontade de alguns sócios e de algum setor empresarial que nos dias que corre é complicado, que vai dando alguns donativos para que a formação continue, não é? Mas mesmo o PAEL não tem... Não, nós acabámos de receber a verba de há 4 anos a esta parte, que estava em dívida, cerca de 26 mil euros, ainda há 1.300 por receber na segunda tranche do PAEL. Mas isso são verbas que dizem respeito ainda à gestão anterior do Farinha. Portanto, estamos a falar de há 4 anos atrás, na qual ficaram por pagar cerca de 20 e tal mil euros a colaboradores, que ainda se mantém, não é? Ainda se mantém. E que eu vou ter que resolver. Portanto, digamos que é uma situação difícil a juntar à crise das famílias, digamos que à situação da autarquia. Como é que se faz esse milagre de conseguir manter em atividade e com sucesso 260 jovens? Vamos lá ver. Eu assim... a académica, e isto faz-me um bocado de confusão, mas é se calhar por feitio próprio, não é? A académica tem 82 ou 83 anos, não é? E o património da académica de Santarém são 3 carrinhas. 3 carrinhas que não são novas. 3 carrinhas em mau estado. 3 carrinhas em mau estado que por ano têm uma série de avarias e que nos vão custando algum dinheiro. Eu acho que passa fundamentalmente, que é uma coisa difícil, e eu nestes 5 meses tenho tido essa dificuldade, passa por tentar reaproximar os sócios antigos da académica. Portanto, é meu objetivo, ou candidatei-me no sentido de um objetivo difícil, que é ter 1000 sócios normais a pagar, e criei uma nova figura que é o sócio-empresa. Não é? O sócio normal paga 18 euros, o sócio-empresa paga um montante mais acrescido e pretendemos ter 100. E se nós conseguirmos este objetivo em 2 anos, os sócios de empresa se calhar é mais fácil, o outro é mais difícil, nós multiplicamos por 5 ou por 6 a atual receita que existe com os sócios. Não faz sentido, não é? Com 82 anos e com uma base de dados de 1.700 sócios, a receita de sócios ser 3 mil euros ano. Isto tem muito a ver com os dias de hoje, quer dizer, a figura do cobrador é uma figura complicada e, portanto, o meu objetivo é fazer a renumeração dos sócios, que é complicada por causa da base de dados, e, portanto, se calhar dos 1.700 eu ficar com 700, 800, não é? Propor que as cotas sejam pagas através de multibanco ou débito direto, e, portanto, facilitar a vida às pessoas no que diz respeito às cotizações. E, portanto, uma das fontes de receita, não havendo Câmara,
só havendo pais, tem que se explorar a questão dos sócios e dos donativos de determinadas empresas. Doutor, o problema, as cotizações, o recebimento das cotizações foi sempre o problema maior em todas as associações desportivas e culturais. Eu lembro-me, enfim, e não tive nenhuma filha, tenho uma filha, mas não foi jogar futebol, e não é por isso que não tive há 20 anos no União Desportiva de Santarém, mas de qualquer maneira, esse foi sempre o problema maior, o receber a cotização. E, portanto, hoje há condições, efetivamente, de se poder pagar através de transferência bancária, ou através do multibanco, ou através até do por débito direto, mas é preciso também tentar explicar às pessoas de que isso é uma situação não é nada complicado hoje, e que elas queiram e deem instruções ao banco para, efetivamente, poder fazer essa transferência. Porque, de outra forma, o recebimento via cobrador neste momento é completamente impossível. Até porque uma pessoa a trabalhar para receber, para chegar a 1.700 ou 1.000 ou 2.000 sócios, até porque as pessoas não estão sempre no mesmo sítio, não estão sempre em casa, e para receber esse seguramente fica lá com mais de metade do valor da cotização, ou então trabalha de borla. Claro. E, portanto, esse é um grande problema, mas era importante, de facto, que nesse contacto com os sócios e os candidatos a sócios houvesse logo uma tentativa de os ganhar para a transferência bancária semestral ou anual, para que semestral, que provavelmente até era mais não, mas suave. eu posso acrescentar, vamos lá ver. Aquela base de dados tem sócios, alguns dos quais já faleceram. Não é? Temos o antigo presidente da Câmara de Santarém, o Landeslau, ainda consta na ficha de sócios. Esse é o nosso objetivo, isso também custa dinheiro, e o Zé Marcelino trabalhou na banca e sabe que só a referência Cibres custa 1.000 euros, mas pronto, mas isso é um investimento, na minha opinião é um investimento, não é um custo. Agora, eu para a questão dos sócios já estabeleci mais de 40 protocolos com entidades, com empresas e prestação de serviços e vendas. Tudo, desde uma clínica dentária que dá 10% de desconto, desde mudar pneus que dá 40% de desconto, alinhamento de rodas, desde o hospital privado, desde lojas de roupa, sapatarias, desde a Mel, enfim, são 40, uma farmácia que dá 10% de desconto, e portanto a mensagem que eu tenho tentado passar é de que o sócio que paga a cota anual de 18 euros, quando chegar ao final do ano, só com os descontos que tem no Aqui, nas lojas de roupa, na mercearia, na Pérola, e tenho feito muitos protocolos de desconto ao nível do centro histórico, numa perspectiva também das pessoas, valorização do próprio centro. Da valorização do centro histórico, é chegarem, portanto, ao final do ano e dizerem: paguei 18 euros à Académica, mas só com as compras que fiz ao longo do ano e com o cartão de sócio da Académica, eu não gastei os 18 euros, ainda ganhei dinheiro. E ganha seguramente. Eu tenho um vice-presidente que no dia 16 de janeiro já tinha poupado 12 euros em compras, não é? Só com as aquisições que tinha feito, não é? Ir ao Aqui fazer compras com 10% de desconto, Telepizza, Mr. Pizza, McDonald's. É uma panóplia. Compensa a cota anual fica compensada com os descontos que cada um pode fazer. Fica compensada com os descontos. Eu urgentemente tenho que entregar novos cartões, eu já tenho os novos cartões e urgentemente eu queria fazer a renumeração e entregar os novos cartões, mas acho, e vou dizê-lo aqui pela primeira vez, acho que vou dar os novos cartões aos novos sócios e fazer ao mesmo tempo a renumeração, nem que tenha que entregar um segundo novo cartão ou um novo sócio. Senhor, já agora, se me permite, e se o Rui Barreiros não se importasse e não visse inconveniente, eu gostaria de subscrever a totalidade das suas referências que fez ao Dr. Torres, e queria aqui chamar a atenção também uma atitude incorreta do Dr. Moita Flores, ex-presidente da Câmara Municipal de Santarém, e permitida por alguns companheiros e alguns clabitandos, em relação ao Dr. Torres, que não é pelo estar aqui, mas o Dr. Torres, desde o seu início, que entrou aqui em Santarém a trabalhar, e o Rui Barreiros sabe isso melhor do que eu, porque acompanhou de perto, trabalhos que fez de promoção, nomeadamente o primeiro projeto, julgo eu,
com dimensão que fez aqui na área, que foi as águas do Rio Batejo, e o tema que foi maltratado foi o Tamoio da Flores, foi... Eu nem quero referir os valores que lhe atribuiu pela negativa, de qualquer maneira, queria chamar aqui a atenção dessa situação, que é lamentável a todos os níveis. E posto isto, e dado que o Dr. Torres começou, naturalmente, se lamentar, e bem, das dificuldades de financiamento da própria académica, e dentro do atual contexto em que, portanto, que vamos atravessar, e que infelizmente as coisas não vão ser melhores ou não vão ter a dimensão de entradas de dinheiros disponíveis, como é que via a participação, porque o seu problema na académica é com todos os outros clubes, e já agora, se me permite, já tínhamos aqui referido algumas vezes, dadas as dificuldades há 3 ou 4 anos que os clubes desportivos têm vindo a alcançar um sucesso a vários níveis, e o mais importante de tudo é a participação dos jovens, que têm vindo a aumentar em todas as modalidades, que me permite o termo. Qual era, no seu entender, a maneira, ao nível local ou regional, de se criar um envolvimento para ultrapassar esses problemas que são importantes e são fundamentais da sociedade civil e que contribuem para o desenvolvimento dos jovens? Eu tenho uma ideia muito concreta. Eu acho que eu agora, pronto, eu estou aqui com 2 chapéus, não é? É o chapéu de presidente da académica e o chapéu de primeiro secretário da comunidade intermunicipal, onde trabalho com 11 presidentes. Mas, colocando o chapéu de presidente da académica, eu acho que qualquer município deve apoiar tudo o que diz respeito, deve apoiar, de alguma forma, dentro das suas possibilidades, tudo o que tenha a ver com a formação dos jovens. Nós temos ali 260 atletas que treinam para aí 2 ou 3 vezes por semana, em que naquele período estão ocupados, estão a exercer uma prática desportiva, estão a ter um convívio social, estão a ter uma aprendizagem em termos de fenómeno de grupo e de interesses de grupo, porque é um desporto coletivo que lhes vai ser útil no seu futuro de vida. E, portanto, eu acho que, eu tenho conhecimento, até porque trabalho com as 11 câmaras, que praticamente todas elas apoiam o associativismo e aquilo que tem a ver com formação. Eu já não digo que se cheguem aos montantes que existiam anteriormente, não é? Com aquilo que eu chamo, e peço desculpa, as engenharias papelares, de fazer um grande dossiê a dizer que tenho lá não sei quantas meninas a praticar, aqueles foram não sei quantos campeões. Eu nisto até posso ser um pouco modesto. Eu acho que bastava, por exemplo, ao município pagar umas inscrições dos meninos na Associação de Futebol de Santarém e dar mais 50% desse valor para a gestão corrente do ano. Vamos lá, e eu posso vos dizer em que até que isto se traduz, não é? Traduz-se que a académica, nos tempos do Rui Barreiro, não é? Recebia cerca de entre 30 a 40 mil euros ano, não é? O Arnaldo Vasques e do Farinha, e eu, com esta proposta que estou a fazer, não é? Que muito me ajuda, passaria a receber 12 mil, veja lá, estou a pedir 1/3 daquilo que a académica já recebeu. Mas para formação, e é para meninos inscritos, é pedir a folha à Associação de Futebol de Santarém, a Associação Académica de Santarém gastou tanto com inscrições, e a Câmara transfere. E depois a gestão, estão os paizinhos, está a direção, que tem que ir arranjar dinheiro para o restante. E, portanto, julgo que esses protocolos deixavam de ser astronómicos, passavam a ser mais realistas, e estava-se a apoiar diretamente a formação. E vamos lá ver, era aquilo que eu dizia, em vez de receber 36, recebia 12, mas esses 12, nos tempos que correm para a Associação Académica de Santarém, era ouro sobre vermelho. Porque, como o Rui disse, eu sou benfiquista, portanto não é ouro sobre azul, nem é ouro sobre verde, é ouro sobre vermelho. Convinha mais sobre verde. Não, mas eu acho que hoje, neste ano o ouro sobre vermelho fica bem, portanto eu acho que ainda por cima o vermelho também está na bandeira portuguesa, portanto, vamos agora entrar na fase da seleção, portanto eu acho que sim, mas eu acho que o Carlos Rodrigues, digamos que de alguma forma chamou aqui o outro chapéu em que
Para utilizar a expressão do António Torres, o outro chapéu da CMLT. Exatamente, da CMLT. E sobre essa matéria, também é uma matéria que nos interessa de sobremaneira. Temos falado aqui numa área que é a questão da reabilitação urbana. Vai já passar? Não, nós estamos a conversar, diz lá, Nelson. Não, é que sendo desporto ainda... Diz, força. E portanto, este quadro de dificuldades e de alguma possível solução que também foi avançada, perguntava ao António Torres, estando numa dos lados do ponto de vista associativo, como é que via ou está a ver toda esta complexidade em relação à empresa de desporto ou à empresa municipal e que se reflete, ou se também com essas vicissitudes, se tem refletido no movimento associativo e, neste caso concreto, na académica também. Isso é um clima quente. Não. Mas é importante, do ponto de vista que essa empresa, que de facto se vai dedicar exclusivamente ao desporto, pelo menos aquilo que está previsto na nova reformulação. Mais gastronomia. Mais gastronomia, pois é um desporto comestível. Exatamente. Digamos que... É só do ponto de vista associativo, da associação, neste quadro que foi aqui desenhado, como é que se pode perceber, de resto já está dito... Ou qual é o apoio que teve, quer até agora... Está avançado, o município deve pagar as inscrições, 50%, é uma proposta. Mas será a empresa a fazer isso? Será o município diretamente? Bom, é essa a problemática. Eu dou-lhe uma meia resposta. Tá bom. Sabe qual é? É o seguinte. A atual gestão da empresa municipal não trata os clubes todos da mesma maneira. Há os clubes da primeira divisão, há os de segunda e os clubes dos amigos. Tem logo essa parte negativa de uns terem umas coisas e outros não terem alguma pouca coisa. Citei aqui há tempo, falámos nisso, o caso de Perndes, o clube de Perndes, tem que pagar a sede, as águas, os tratamentos, tudo. E há outros clubes que não pagam nada disso. Quer dizer, fica logo à partida a diferença que existe. Esta é uma realidade. Por outro lado, já agora, se me permite, eu como social-democrata, foi o partido que ganhou a Câmara, a sociedade civil é que deve tratar do desporto, da cultura e da gastronomia. A Câmara, como disse o Dr. Torres há bocado e bem, a Câmara terá que apoiar dentro de um determinado critério, nomeadamente, como referiu, disse, a formação é fundamental e a Câmara terá que o fazer. E ele até disse, ele até citou que não pretendia mais nada a não ser mensalmente pagar a formação. Com o seguinte, em termos sociais-democratas, quer dizer, para mim o assunto está resolvido. Em termos ao que está lá a passar, quer dizer, são dois problemas graves. Primeiro, a empresa não tem viabilidade. E o segundo problema grave é que os meus companheiros transportam as brigas internas que devem existir e os projetos internos que as pessoas têm e as pretensões dentro dos partidos, como não os resolvem bem resolvidos dentro do partido, transportam-os às segundas-feiras para a ação pública da Câmara, o que é lamentável. A todos os níveis. Isso é uma nova visão. Não é nova visão, não é uma nova visão, é uma visão que se passa há bastante tempo. Nós temos que ter um programa só sobre a empresa municipal. Eu julgo que hoje, tendo aqui o António Torres, é difícil, a hora não vai chegar para a conversa que temos com ele, mas eu... É o tema dele, não é? Exatamente, mas eu relativamente a esta matéria diria mesmo que temos mesmo que agendar. Agora temos, na próxima edição, provavelmente temos que falar sobre a feira, não é? Mas temos que agendar uma conversa sobre a empresa municipal, sobre estes episódios todos à volta da formação da empresa, da nomeação, dos chumos, das decisões da Câmara, que são coisas, algumas delas absurdas, e muita da informação que tem vindo na comunicação social nem sequer é rigorosa, porque têm sido feitas comparações com o passado e nem sequer é rigoroso. Por exemplo, eu lembro-me, e queria lembrar aqui os ouvintes, que acontecer o chumbo nas câmaras não é nada normal. Em democracia há sempre soluções. E o voto é aquilo que é exigido. Julgo que é preciso negociar, trabalhar nos bastidores, e quem não tem maioria tem que fazer esse trabalho. Agora é muito difícil darem a volta. Não, eu julgo que não há... Vamos lá ver. Eu acho que, ao contrário do que algumas pessoas querem fazer crer, em democracia há sempre vários caminhos. E é preciso as pessoas querem fazê-lo. É preciso querer fazê-lo. Aliás, devê-lo ter feito antes. A priori. Não o fazendo, podem sempre recuar e podem sempre alterar as posições. Agora, teimosia por teimosia, de facto, normalmente nunca resolve. Aliás, nós temos dito aqui que a situação em que se encontra a Câmara e a empresa municipal é apenas um exemplo, podemos falar das águas, enfim, exigia uma mobilização de todas as forças políticas, e nomeadamente aquelas que têm representação no Executivo Municipal.
E a participação é a participação efetiva. E Santarém ficaria a ganhar com isso. Não é só votar e dizer que não concordo. Uma situação de facto. Depois, exatamente. É participar na decisão. Exatamente. E não temos aqui a proposta, vejam lá como é. Exatamente, tal e qual. Aliás, eu próprio, assim quando fui Presidente de Câmara, nós tínhamos a empresa municipal, a Scalavispor, e as águas, na altura, os serviços municipalizados, tiveram uma gestão tripartida. E não consta... a tripartida e sem custos, atenção. E não consta que as coisas funcionassem mal. E, portanto, ou melhor, funcionavam muito melhor do que agora. Portanto, isso posso dizê-lo. E, portanto, relativamente a essa matéria, acho que deixamos para outro programa. Sim, agora, se podemos passar à atividade da CIMI. Eu queria começar por perguntar ao António Torres, digamos, o que é que, relativamente à SURU, à Sociedade de Reabilitação Urbana, o que é que está previsto e porque é que isso irá acontecer. Isso, na sua opinião, considerando o exemplo do Centro Histórico de Santarém, que haveria outros, mas considerando o exemplo do Centro Histórico de Santarém, o que é que tem que ser feito para, eventualmente, nós não continuarmos numa situação em que assistimos de uma forma acelerada à degradação daquilo que é o património construído das cidades e dos concelhos? Já agora eu acrescentava, se não se importava, Força. é que, como sabe, quer dizer, havia uma empresa que foi agregada no Viver Santarém, que tinha como finalidade, quer dizer, a recuperação do centro histórico. E por isso, penso eu, que transferiram um volume brutal de ativos para viabilizar esse investimento. Agora, retiram qual é o papel da Câmara também em relação à reabilitação urbana e qual é a ligação que vai ter a Câmara com a reabilitação urbana, aliás, como referiu o Rui Barreiro. Vamos lá ver, eu se calhar vou estar um bocado atrás. Nós da comunidade intermunicipal até agora criámos 2 empresas de cariz intermunicipal. Uma, como já foi dito pelo Carlos Rodrigues, foi as Águas do Ribatejo, um projeto que demorou 4 anos ou 5 anos a ser negociado. Eu lembro-me quando contratei as pessoas para fazer o estudo, pediram-me 2.700 contos, baratíssimo. O custo de referência do estudo de viabilidade das águas da feira tinha custado para aí 28 mil contos na altura, não é? E portanto disseram-me, olha, e mesmo assim vais deitar os 900 contos que vais dar a cada um de nós, que eles eram 3, vais deitá-los fora porque estás a falar com 9 municípios, 9 tarifários diferentes, tu nunca vais conseguir pôr aqueles presidentes todos de acordo. E portanto... Não conseguiu um, Mas por vicissitude não consegui não consegui 2 e portanto a verdade é como o azeite e a história conta muito a história e portanto se nós repararmos os dois municípios que estão pior financeiramente, portanto houve ali uma tentativa. Santarém e o cartaz. Houve uma saída depois. Não, e até foi dito na altura pelos presidentes e vice-presidentes dessas câmaras que, portanto, o que pretendiam era fazer um encaixe financeiro para tentar aliviar a dívida e por isso é que saíram. Dizer-vos que as águas do Ribatejo, eu costumo brincar, mas é verdade, constituem-se como a aldeia gaulesa do país no que diz respeito às águas. É um projeto pioneiro que tem água e saneamento, quer em alta, quer em baixa, e aquilo que o Governo pretende e a ERSAR pretende, que é ter um tarifário único para o país, é muito difícil de o conseguir. Nós nesta região temos 7 municípios a praticar o mesmo tarifário, portanto, um habitante da Chamusca paga o mesmo que o de Coruche e paga o mesmo que o de Benavente. Já foram realizados 100 e tal milhões de investimento, coisa que seria impensável. Pratica-se a tarifa mais baixa de todos os sistemas e, portanto, como eu dizia a um ministro na altura, porque é que vocês não aderem às águas de Portugal? E eu dizia-lhe que quem faz as empresas são as pessoas, e se as pessoas forem competentes, a empresa tem viabilidade na mesma, com uma vantagem: são os senhores presidentes de Câmara que mandam, são eles que escolhem a rentabilidade, que neste momento a rentabilidade do projeto é para fazer face aos custos da amortização dos empréstimos para a contrapartida nacional do enorme volume financeiro que está a ser feito e, portanto, esta aldeia gaulesa das águas recomenda-se e, portanto, o projeto é elogiado
em todos os lados. Não é por acaso... Aliás, deixa-me só dizer isto, não aqui vários elogios a não é por acaso que Bruxelas, porque aquela candidatura, quer dizer, a candidatura das águas do Ribatejo não foi aprovada em Portugal e foi aprovada em Bruxelas. E eu ainda me lembro de algumas frases que diziam só por cima do meu cadáver é que aqueles 7 milhões, isso é mentira, eu até vou a Bruxelas e foi a Bruxelas. Portanto, o projeto, em termos técnicos e em termos estruturais, portanto, de juntar a alta e a baixa, a água e o saneamento, quer dizer, era bastante elogiado, portanto, em Bruxelas. E o projeto foi aprovado em Bruxelas, não foi em Portugal, e por pessoas totalmente independentes e até de outros países. Mas com a Águas de Santarém, desculpa a interrupção, com a Águas de Santarém enfraqueceu o projeto de Águas de Ribatejo ou nem por isso? Ou os consumidores de Santarém passaram a ficar mais penalizados por não entrarem na águas... Não, ficaram claramente penalizados. Aliás, eu era um entusiasta desta solução. Na altura não se conseguiu, digamos que, fechar o processo, e depois, com a mudança de presidente, digamos que assassinou-se, de alguma forma, a intenção de Santarém pertencer. Mas eu acho que aí quem saiu prejudicado foi Santarém, claramente, e quem saiu beneficiado... Não. As águas da escala, não é? Mas acabaram por ter um benefício. Eu julgo que, apesar de tudo, Santarém, sem querer, acabou por dar um empurrão decisivo para o desenho final das águas. É claro que perdeu escala. É claro que teve que ser redimensionado. Eu julgo que havia alguém que dizia que saindo de Santarém e saindo do Cartacho inviabilizava... está completamente Exato. Inviabilizada a criação das águas do Ribatejo. Exato. E portanto nós para descontentamento de alguns desses, não é? Conseguimos criar as águas do Ribatejo, montá-las, realizar o investimento. Eu na altura, vamos lá ver, Santarém na altura tinha 33 mil consumidores e, portanto, em termos de tesouraria para as águas do Ribatejo, com a mesma tarifa a praticar em todos os concelhos, seria importante. Mas também não nos podemos esquecer que Santarém, em que toda a gente dizia que dava um espólio enorme em termos de investimento, Santarém era dos concelhos que mais investimento precisava. E eu acho que ainda continua a precisar. É que tinha 30 milhões de euros de investimento previsto no plano de criação. Mas acabava em 6 anos. Depois era muito mais. Acabava por ser mais. Santarém, não foram feitos, não. Santarém facilmente chegaria aos 40 ou aos 40 e tal milhões de Aliás, é bom que se diga que a primeira operação de saneamento feita ainda foi pelas águas do Ribatejo. Foi, sim, senhor, na Póvoa do Verdelho. Na Póvoa de Santarém e no Verdelho. E depois houve a sede de uma grande empresa. E depois houve uma série de anos em que não se fez nada. Não, quer dizer, eu acho que sobre essa matéria se pode ser feita a história. Isso foi uma decisão altamente penalizadora para o município de Santarém. Altamente penalizadora. Mas não há dúvidas nenhumas que o campeonato ainda não terminou. E como isto não tem limites de entrada nem de saídas, quer dizer, ainda vão entrar mais 3 ou 4 dentro de pouco tempo. E ainda é possível, enfim, o projeto... Os casamentos, na minha opinião, têm que ser bons para as duas partes. Não é? E, portanto, dotado de um estudo para a integração de novos municípios, vai-se ver se isso é bom para ambas as partes. Claro. E depois é só o interesse público, que é aquilo que nos deve mover, não é? O que for mais interessante para o interesse público, na minha opinião, deve ser a decisão a tomar. Claro, eu penso que já agora, de facto, com o conjunto de consumidores que Santarém tem, é importante, porque dá escala à empresa e, portanto, naturalmente que as coisas já não serão para Santarém da mesma forma como eram na altura. Já a empresa não era sediada em Santarém, deixou de ser sediada em Santarém. Havia um conjunto de ganhos, digamos, que deixam de acontecer para Santarém. Mas há, de certeza, com ganhos naquilo que é o investimento que os outros concelhos têm vindo a ter e que Santarém tem, de facto, necessidade,
que provavelmente nesse aspecto ganhará. Ganhará a empresa, enfim, depois do tal estudo e de viabilidade, portanto, porque também foi feito um mesmo estudo, certamente, quando Torres Novas aderiu às águas do Ribatejo, e portanto não foi por essa razão, e Torres Novas tem também um conjunto grande, aliás, ficou a ser o maior conselho da empresa, não é? Sim, o maior sim. em termos de consumidores. E portanto, se Santarém entrar, naturalmente que a empresa terá aqui um ganho de escala que será importante. E os gauleses aumentam de E os tamanho. gauleses também aumentam de tamanho. Exatamente. E haverá ganhos. E essencialmente os munícipes do Conselho Sim, de era Santarém também vão ganhar porque a sua fatura final da água e saneamento passará a ser um pouco mais baixa do que aquilo que é, ou muito mais baixa do que aquilo que é. Portanto, era isso que era esse retorno para os consumidores. É o interesse público, eu só me movo para o interesse público. Quer dizer, em tudo o que faço na vida, faço a gestão, como faço a da minha casa. Quer dizer, se nós tivermos um pensamento a curto prazo na ótica do politicamente, quer dizer, eu estou aqui 4 anos, eu tenho que fazer obra, vou antecipar receitas, quem vier atrás que feche a porta. E não é isso. Nós temos que ter em consideração que os municípios daqui a 15, as hectares têm um prazo de validade de 15 anos, depois podem sair normas comunitárias que obrigam a tratamento terciário e face às condições financeiras que os atuais municípios têm, daqui a 10 anos, 15 anos, não têm verbas para poder substituir os equipamentos, renovar as hectares, meter outro tipo de tratamentos e, portanto, é numa ótica de curto, médio e longo prazo. E não só ver as coisas numa questão de... Do imediatismo. Do imediatismo Mas O tempo político. No caso da Suru também. Eu não falei na Suru. era- Mas no caso da Suru, eu Eu ia disse que falar. tinha criado a primeira Pois, no caso da Suru, como é que e depois isso- criámos a Suru. A Suru, E com vamos esta lá nova, ver. já agora respondendo, fechando o círculo em relação a Santarém, com esta saída da Suru da empresa, há condições de Com a também saída de... da parte De Santarém. de Santarém, Não, Há pois, hipótese- já percebi. há hipótese de também acolhimento. Não, Santarém está na Suru. Sim. Está na Suru. Fomos nós que elaborámos o programa estratégico para a Ribeira. Santarém e o Presidente da Suru. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas a Suru tem um pouco a ver com as questões das empresas. Nós, quando criámos a Suru, vamos lá ver, não há nenhum município na Lesíria, eventualmente Santarém, que tivesse condições para criar uma Suru sozinha. Um engenheiro, um arquiteto, um contabilista, um TOC, um ROC. O que é que nós fizemos? Criámos uma Suru intermunicipal, onde as economias de escala funcionam e temos 3 arquitetos e um engenheiro a trabalhar para toda a gente. Numa perspectiva da anterior lei. E o que é que fizemos? Elaborámos os programas estratégicos para uma série de áreas de reabilitação urbana. E, portanto, aquilo que nós chegámos à conclusão foi o seguinte: se nos estivéssemos deixado de estar quietos, nada disto acontecia. Ao elaborarmos os programas estratégicos, permitimos, em determinadas áreas, que as pessoas, no contexto difícil em que vivem, com difícil acesso ao crédito, mas pode haver numa área de reabilitação urbana que queira recuperar, não é? E ao nós delimitarmos essas áreas e elaborarmos os programas estratégicos, têm logo uma série de incentivos fiscais. As obras não são a 23%, são a 6%, isenção de IMI, isenção de IMT, e, portanto, uma panóplia de situações, e, portanto, é isto que nós estamos a oferecer a essas pessoas. Mas nós estamos na fase de prestar serviços aos municípios. Ou seja, nós estamos a elaborar os programas estratégicos das áreas de reabilitação urbana. Aliás, já agora Quando os programas estratégicos acabarem e quando tiver que passar a gestão para a Suru, eu costumo dizer que a Suru é uma crónica de uma morte anunciada, que é, em fevereiro de 2015, não vai ter 50% de receita e estamos a falar de uma sociedade de reabilitação urbana intermunicipal, que eu, como técnico da CIMT e primeiro secretário, faço a gestão da Suru, não tenho nenhum administrador, tem 3 arquitetos e um engenheiro para prestar serviço aos 11 municípios e elaborar os programas estratégicos dos 11 municípios, tem um TOC porque é obrigatório, tem um ROC porque é obrigatório e tem 2 viaturas, que é para eles 2 a 2, ou seja, os custos estão... No mínimo, estão espremidos. Portanto, ali não há... E que resultados para os municípios ou não há para os gorduras. conselhos? Ou para os municípios é que já estão 11 programas estratégicos aprovados e estão mais 17 programas em No terreno curso. isso quer dizer o quê?
Quer dizer que está feito o levantamento de 20 e tal, a caracterização de milhares de edifícios por dentro e por fora, com estimativas de investimento a realizar em cada uma das áreas. Para o Conselho de Santarém, porque eu fui ao site e penso que os ouvintes também podem, se tiverem curiosidade, ir ao site da CIMLT e na CERU já lá estão, nomeadamente, os planos estratégicos, e o de Santarém já lá está, e para termos uma ideia do que é que efetivamente vale a reabilitação urbana, o espaço da reabilitação urbana em Santarém são 43,19 hectares e são 489 edifícios que já estão agora imaginemos o impacto que isso tem no PIB local. Claro, que já estão devidamente identificados, foram em alguns casos até houve vistorias interiores e, portanto, penso que há cerca de 200 que não chegaram, não havia ninguém para abrir a porta e, portanto, não foi possível, mas este trabalho e o plano estratégico que está a ser feito é com certeza importante para as pessoas. Mas eu penso que já agora perguntar, até porque normalmente na cabeça das pessoas há sempre uma ideia diferente do que é a reabilitação urbana. E o Dr. sabe muito bem disso e sabe certamente explicar isto de forma como é que as pessoas podem chegar aos... É que não há fundos a fundo perdido. Exatamente. E, portanto, este processo nem sempre é bem entendido pelas pessoas e por mais que se tente explicar, era importante que houvesse uma tentativa de explicação melhor para que as pessoas entendessem finalmente quais são os benefícios que têm com a CERU e quais são o que é que têm que fazer. Pronto. Deixem-me só dizer, eu vou chegar e vou dar a resposta. Deixem-me só dizer o seguinte, a CERU está a prestar serviços. Quando ficar com a gestão, não vai ter 50% de receita para se manter. Portanto, e de acordo com a nova lei das empresas municipais, acaba. Agora, deixem-me só dizer o seguinte. Como é que porque isto teria que haver 3 ou 4 vistorias na Lesíria do Tejo, na conjuntura atual, para fazer obras de reabilitação, o que não acontece, não é? O crédito está difícil, a conjuntura económica está difícil e, portanto, não. Agora, não se vai deixar de trabalhar na Lesíria do Tejo em termos de reabilitação urbana. Aquilo que são hoje as competências da CERU, nós estamos a estudá-las para que as competências da CERU passem para a comunidade intermunicipal através da nova lei das comunidades intermunicipais, através de contratos interadministrativos. Ou seja, o instrumento não interessa, as competências vão se manter na comunidade e nós vamos fazer isso. E aí consegue-se continuar um processo de benefício para os municípios e recuperar os centros históricos. Um pouco os centros históricos que estão todos, em todo o país, estão todos da mesma maneira, porque em termos de planeamento, lei das rendas, muita gente vivia nos centros históricos sem boas condições sanitárias, algumas delas não tinham casa de banho. E, portanto, as pessoas começaram a ir para a periferia, onde podiam ter um T2 e um T3 com 2 casas de banho, com um investimento mais barato do que se tivessem que reabilitar o centro histórico. Mas a história da reabilitação urbana não se pode ver só em termos de reabilitação própria e concreta e definida do edifício e disto. Para haver reabilitação urbana também tem que haver gente nos centros históricos. Para haver gente nos centros históricos tem que se atrair investimento para o determinado concelho, para que haja pessoas, para que depois essas pessoas possam também ir, ou seja, há preciso criar emprego, criar sistemas... No que diz respeito concretamente à reabilitação urbana, eu estou tudo a dizer e digo em alto e bom som a todos, secretários de Estado, ministros, governantes do CREN e do futuro acordo de parceria, que nós não continuarmos assim, não vamos... Vão acontecer polis, quer dizer, vão acontecer intervenções no espaço público, com novo mobiliário urbano, novos candeeiros... Decoração. Sem vida. Não, e depois, decoração, nessa praça que está toda muito bem arranjada, temos 2 ou 3 edifícios a cair, o que não faz sentido. Daí que nós tínhamos optado, não pelos programas de reabilitação urbana, os programas estratégicos, por reabilitações simples, mas sim por sistemáticas. O que é que isto quer dizer? O simples é prédio a prédio. Nós optámos pelas sistemáticas, que é aquela que vai casar o investimento público com o investimento privado. Mas isto só vai lá, se eu dou este exemplo, e havia abertura, porque nos regulamentos do FEDER está lá, um dos indicadores é o número de metros de casas reabilitada, coisa que nunca existiu nos períodos de programação anteriores. Pareceu-me a mim que havia aqui uma janela de oportunidade de meter a reabilitação urbana.
À semelhança, se existem sistemas de incentivos às empresas para a Exato. inovação, para a comercialização, para a melhoria dos seus funcionários, porque é que não existem sistemas de incentivos aos privados para reabilitarem as suas casas com bonificação de juros ao crédito? Só dessa forma é que uma pessoa que tem uma casa no centro histórico diz assim, olha, eu vou ter isenção de IMI, vou ter isenção de IMT na primeira... Tenho o IVA mais barato na empreitada. Ainda tenho um sistema de incentivo. Bastava regulamentar, que era, se por acaso vendesse com mais-valias de tanto, o sistema de reembolso era ressarcido. Claro. E se fosse para alugar com outro tipo de coisa. Mas tem que haver sistemas de incentivos, senão nós vamos continuar, em termos de reabilitação urbana nos centros históricos, como até aqui. Até porque nenhum destes conselhos, não é? É como, sei lá, o Hotel Palace no Porto comprou um quarteirão que estava a cair, mas construiu o Hotel Palace, um hotel de 5 estrelas, quer dizer, isso em Santarém, Coruche ou na Azambuja ou em Alpiarça não vem um Hotel Palace comprar um quarteirão, não é? Daí que eu acho que, em termos de reabilitação urbana, A solução... ou há sistemas de incentivos, como existem para as empresas, para os privados poderem reabilitar, ou a reabilitação urbana vai ser muito E os programas que demorada. estão em marcha, que já aqui falamos de alguns, esses não dão conta do recado. Pá, nós tentamos e pedimos e aconselhamos a todas as pessoas que queiram e que neste momento, que até tenham alguma possibilidade, que contactem ou a Câmara ou a CERU e nós tratamos de ver qual é a melhor solução. Até porque existe um programa que é o Jéssica. Mas é um empréstimo. Mas é um empréstimo com uma boa taxa de juros, com um período de carência enorme, mas é também só para projetos com rentabilidade. É preciso fazer um Por estudo de exemplo, este viabilidade hostel, económica. eu não sei senão... se este hostel, que foi feito agora aqui no Centro Histórico, este hostel tinha todas as condições para aceder ao Jéssica. Para aceder ao Jéssica, é um dos exemplos em termos mas de para de arrendamento é possível também. Sim. Tem rentabilidade e, portanto, é Pois, possível fazer um desde que se investimento. consiga provar junto do programa, e neste caso do Banco de Investimentos, Do Banco BEI. Europeu do BEI, portanto, desde que consiga provar a rentabilidade daquele investimento, portanto, o crédito até nem é muito caro, nem é muito difícil. Mas é preciso provar, é preciso fazer o estudo económico e depois fazer isso. Agora, não há, efetivamente, a fundo perdido. Para reabilitar, de facto, todos os centros históricos, ou pelo menos uma boa parte dos centros históricos, E nós estamos a falar numa conjuntura, atenção, estamos a falar numa conjuntura difícil e com uma perspectiva de decrescimento da população portuguesa. Deixem-me só dizer Importantíssima. isto. Se nós não tivéssemos, e somos das poucas comunidades que estamos a elaborar os programas estratégicos das áreas de reabilitação urbana para os seus conselhos associados, podem ver nas redondezas. O que me congratula mais é saber que já houve 3, 4, 5 casos de pessoas que reabilitaram na Zambuja, etc., e que têm o IVA mais barato, as isenções fiscais e, portanto, já estão a usufruir. Se nós tivéssemos ficado quietos e paradinhos, ninguém podia fazer isto. Ninguém podia fazer isto. Tal e qual. Já agora, Diz. Estamos a estudar, fica para o vosso conhecimento, estamos a estudar a possibilidade de criar, vamos fazer um estudo de viabilidade para estudarmos a possibilidade de criarmos uma nova empresa intermunicipal. Ótimo. Não só para o nosso conhecimento, mas para o conhecimento também Dos ouvintes. Intervirem diretamente. Recolha de resíduos sólidos urbanos. Muito uma bem. recolha intermunicipal. Eu já tinha ouvido falar, embora não era isso que eu ia perguntar. Mas é diferente dos sistemas e como atuais? nós estamos... sim, é Os sistemas atuais são feitos pelas câmaras ou por prestadores de serviços. Não, em uma alguns comunidade. casos em que há câmaras e empresas privadas também. No caso de Almeirim, Chamusca, que é ali na Raposa, tem uma empresa privada também. Mas isso é em alta. É alta. Estamos a Sim. falar de recolha. Alta é tratamento. Estamos a falar de recolha. Mas o que eu queria, recolha seletiva. como penso que já estamos próximo do fim, Estamos, havia aqui infelizmente. um se via, assunto o que eu tempo gostava também de perguntar voou. ao António Torres, porque penso que está em elaboração, ou estará eventualmente já muito avançado, um plano estratégico para a Alzira e do Tejo, que foi designado, penso que 2020. Se é que nos pode dar alguma ideia como é que está, do que é que se pretende com este plano estratégico, porque ele abrange toda a comunidade da Alzira, não é? Certo. E, portanto, alguma coisa sobre se é possível avançar, quer para nós, quer para os ouvintes. 6 minutos. Ok. É que temos que voltar à académica, porque o Carlos Rodrigues quer recordar os seus tempos de academista. O meu filho também foi, um dos meus filhos também foi jogador da académica, e além disso eu queria que depois o António Torres dissesse aos nossos ouvintes o que é que eles têm que fazer se quiserem ser sócios da académica. Mas vamos voltar então à pergunta do José Marcelino. O tema de nós
Portanto, em todos os períodos de programação, o Rui sabe, nós costumamos fazer estratégias para depois negociar os fundos comunitários para a região. Atualmente é diferente. Nós antigamente fazíamos a estratégia e Bruxelas aprovava. Neste período agora é diferente. Bruxelas definiu uma estratégia e agora nós temos que contribuir para a estratégia de Bruxelas. O que é que nós fizemos? Fizemos também de maneira diferente. Estabelecemos um protocolo com 19 entidades, que eu não vou estar aqui a enumerar, desde a saúde, segurança social, o NERSANS, associações de agricultores, ambiente, bom, são 19 entidades e são essas 19 entidades que estão a elaborar a estratégia. A estratégia está praticamente no fim, vamos apresentar às 19 entidades, essas 19 entidades vão pertencer ao Conselho Estratégico da Comunidade Intermunicipal, mais outras duas, que é o QDOS e a Região de Turismo do Alentejo. Vamos apresentar a estratégia. Grosso modo, assenta em 3 eixos. O quarto é o da governação. O primeiro eixo tem a ver com os recursos endógenos, ou seja, o que é que diferencia a Alzíria das outras regiões do país. O diferencia a Alzíria das outras regiões do país é a agricultura e o agroindustrial. Era bom que a malta que está a fazer a revisão do PDM de Santarém, eu digo assim, isto vai chegar. Ouvi-se aqui estas Portanto, o nosso grande objetivo é criar um grande polo de inovação e desenvolvimento para o setor agroindustrial. Ouviram os senhores vereadores da Câmara Municipal de Santarém? E o António está a falar da estratégia da Alzíria. Que também engloba Santarém. Certo, e portanto há um polo em Santarém, por acaso há um polo em Santarém que se dedica à inovação e ao desenvolvimento, tem a ver com a Fonte Boa. E eu acho, na minha opinião, que a Fonte Boa devia ser o grande polo de inovação e desenvolvimento do setor agroindustrial. Não e tem também mais espaço, não é? tem muito espaço. Isto, portanto, é o que nos diferencia. E, portanto, eu acho que a Alzíria se deve afirmar em termos nacionais e, se calhar, até em termos internacionais, no setor agrícola e no setor agroindustrial. Depois não podemos esquecer que também a Sul, Porto Alto e a Zambuja, há uma forte componente logística que não podemos perder por outras regiões do país e há que ornamentar. E depois temos que apostar em alguma diversificação, sendo a Alzíria azul e verde, já não é vermelha neste caso, apostar no turismo de visitação. Temos o Tejo, temos o Sorraia, temos um mercado de 3 milhões e tal da área metropolitana no turismo de visitação. Esta é a aposta naquilo que diz respeito ao desenvolvimento económico e à inovação. O segundo eixo tem a ver com a questão da empregabilidade e das questões sociais, da criação de emprego, nomeadamente através do Fundo Social Europeu, na dinamizar a economia social. Há muitas pessoas idosas nestas aldeias da Alzíria do Tejo que ainda não querem ir para centros de dia. E pode haver algumas pessoas que, porventura, nessas zonas estejam desempregadas e, através do Fundo Social Europeu, prestarem serviços a esses idosos. Irem-lhes comprar a comida, fazer-lhes companhia, a barba, fazer-lhes um acompanhamento, até quando eles depois quiserem ir, porque apostar mesmo que ir. Pronto, apostar na economia social, nos projetos de cariz intermunicipal nesta área. Dos workshops que realizámos, foi-nos dito que há pessoas deficientes com cerca de 40 e tal anos que ainda vão dormir a casa, mas porque os pais são vivos, qualquer dia os pais morrem e essas pessoas com 40 e tal anos não têm onde ficar à noite. Se calhar há necessidade de perspectivar um equipamento supramunicipal para que essas pessoas depois possam ficar. O terceiro eixo é o eixo do ambiente, da eficiência energética, da mobilidade sustentável, das águas, dos esgotos, dos lixos, da iluminação pública, da eficiência energética nos edifícios públicos. O quarto é o modelo da governação, que é muito bonito nós todos fazermos um plano estratégico em concertação com as 19 entidades, mas será muito mais bonito se essas 19 entidades, ou se 3 ou 4, exatamente, se concertarem para depois implementar a estratégia. Eu acho que este cheirinho, digamos assim, já foi importante. Mas depois há outros projetos estruturantes. Há pouco estávamos a falar. Eu costumo dizer, e não é brincadeira, que Portugal funciona com festas e catástrofes, certo? Nós temos o terremoto de 1755, destruiu aquilo tudo, fez-se uma cidade nova, avenidas largas, comparativo, tipo um modelo francês, que aí aponte sobre os rios, uma desgraça, começa-se logo toda a gente a tratar de ver se as outras pontes vão cair ou fazer investimento. Desgraça, faz obra. No caso das festas, temos a Expo 98, pronto, e vem uma festa, faz-se uma nova cidade, o Euro 2004 fazem-se não sei quantos estádios.
E há projetos estruturantes para Santarém que eu tenho algum receio. Santarém, região, que só se consigam fazer na desgraça. Estamos a falar das barreiras. É que se as barreiras caem para cima da linha do caminho de ferro... Tem todo o tempo do mundo para falar. Já Não, cá falámos se tanto sobre caem isso. para cima da linha de caminho de ferro é uma tudo. desgraça. E depois não há mercadorias que passem na principal linha Tal e ferroviária qual. do país. Isso só se calhar, só após da desgraça, que nunca aconteça, obviamente, é que se vai fazer a dita obra que é fundamental para a região, não é só É para mesmo o concelho. fundamental. E estamos fartos de dizer isso. Mas já agora, António Torres, relativamente ao Tejo, Temos que começar falou aí num a aspecto muito acabar. importante. O Tejo é provavelmente dos rios portugueses o único que não sofreu nenhuma intervenção. É provavelmente um projeto de mais do que uma geração, não pode ser pensado sequer só num quadro, mas o Tejo necessita de estar numa zona que é, digamos que, a principal zona alimentar do país. E pode ser, é uma mais-valia importante. Não acha também que os autarcas se deviam mobilizar relativamente à questão do Tejo de uma forma mais intensa, que aparentemente tem sido esquecida? Porque se nós olharmos para o Douro, para o Guadiana, até para o Mondego, houve intervenções de requalificação. No Tejo, aparentemente as coisas têm andado meio esquecidas. Eu acrescentava, além disso, há problemas graves que não foram travados, que é a salinidade do Tejo é uma coisa Não, que mas vem esse é que é o problema, agravando a é situação. que os furos para acesso à água acabam por trazer problemas de salinidade quando nós temos a água superficial que, se tivesse em condições, podia ser usada. Mas enfim, como estamos já no final do programa e eu ainda 2 queria que minutos falasse para na o questão final. da académica, 2 sobre o minutos. Tejo, o que é que o António Torres pensa? No minuto. Eu penso que a nossa estratégia aponta muito para o turismo de visitação. Eu percebo aquilo que quer dizer no que diz respeito à regularização, eventualmente, que foi feita no Douro, noutras Condições e Eu noutras só alturas. conto-vos uma história. Houve uma secretária de Não, Estado não há que tempo. queria apresentar o Valtejo e perdeu-se em Santarém. Acho que o Rui ainda era presidente. E depois, quando chegou a Almeirim, disse: um dos grandes projetos é a regularização do Tejo, que aquilo tem para lá areia. E houve um governador civil, não é? Que lhe disse ao ouvido: olha, isso custa tanto. E ela: já não está cá, quem falou? E, portanto, Isso é um as- projeto tinha que ser de várias gerações. Várias gerações, várias Tem que se começar a fazer. gerações. Mas só para fazer. terminar, tem que se fazer, exatamente. Só para terminar, a questão da académica, quem nos está a ouvir, isto é, o António Torres começou por dizer boa tarde, mas podia dizer boa noite ou bom dia, porque Exato. o programa passa a várias horas. Quem nos ouvir na Rádio Pernas e quiser ser associado à académica, o que tem que fazer? Aquilo que eu posso dizer é o seguinte: se forem, eu sei que nem toda a gente tem acesso às novas tecnologias, nem aos sites, não sei o quê, mas pode pedir a um amigo. E portanto, se quiser ser sócio, pode pedir a um amigo e ver, tem lá uma folha de sócio no site, ou se tiver mais dificuldade, no site está lá o meu número de telefone, que entre em contacto comigo, que eu far-lhe chegar por mão própria ou pelas novas tecnologias um formulário de proposta de sócio, sócio. uma proposta de sócio. E por falar nisso, aqui o José Marcelino Está convidado. vai estar convidado a ser sócio da Académica. Eu- Ou a recuperar o número que tinha de Pois, sócio da Académica. eu fui sócio, mas nunca me... Rui, é comprava as sócio? coisas. Mas eu acho que nós temos de nos fazer sócios, não somos? Eu julgo que não sou. Então, se não é sócio, Exatamente, deixo estou já aqui disponível- uma estou fu- disponível para deixo isso, já sim, aqui senhor. uma Último ficha. minuto. Carlos Rodrigues, damos-lhe A falar na possibilidade. académica fez-me reviver o passado e andei à procura de algumas fotografias e lá encontrei uma, tenho aqui, onde fazia parte, tive o privilégio de fazer parte, fui campeão distrital dos Júniores da Académica, Boa, uma boa. equipa magnífica que tinha na altura como... Eles também como foram este ano, os juniores também foram campeões como tinha distritais uma este ano. grande equipa dos Leões, que eram, se defrontávamos, quando a Académica nessa altura Os jogava rivais. contra os Leões, o campo do Operário ou o campo dos Leões enchiam-se, o que realmente era, movimentava e mobilizava a cidade. Eu só, Nelson, só queria dizer o seguinte: eu peço ajuda, portanto, ao Rui, ao Carlos Rodrigues, ao Zé Marcelino e também a ti, Nelson, nesta questão dos sócios, porque é meu grande objetivo em outubro, no aniversário da Académica, fazer um jantar em que atribuirei medalhas de prata aos sócios com 25 anos, medalhas de ouro aos sócios com 50 anos e, portanto, eu quero juntar a nova família da Académica com a família mais antiga que por vicissitudes próprias se afastou um pouco, mas quer recuperar toda essa gente e queria ver se juntava 300 ou 400 pessoas num jantar para poder atribuir estas... E se tiverem... E os ouvintes que se tiverem cotas muito atrasadas, não se preocupem. Pagam só a 2014. É preciso ir. É preciso. E para o Carlos Rodrigues não é bem assim, mas para os restantes estou a brincar. Sim, senhor.
Fica esse desejo, fica esse alerta. E Para também os nossos ouvintes. dizemos aos nossos ouvintes que voltaremos a convidar o António Torres daqui a uns meses, Sim. porque ficou aqui muito assunto para dizer. Temos de falar. Quando o projeto estratégico o tema é o Ribatejo. Eu agradeço bastante o convite e a todos muito obrigado e felicidades para o programa. Fica também da nossa parte os agradecimentos de António Torres, primeiro secretário executivo da CIMLT, Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, também presidente da Associação Académica de Santarém, e foi sobre estes temas que tivemos nesta última hora à conversa com os nossos ouvintes, nestas conversas de Ribatejo. Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro, fica o programa por aqui. Para nós só nos interessa desejar a todos vós, durante esta semana, uma boa semana, um bom fim de semana, um resto de bom fim de semana, e façam o favor de ser felizes.